Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, desejar a vocês um bom dia nesse domingo e desde já agradecer ao Senhor pelo fato de vocês abrirem, a oportunidade para que a palavra do Senhor entre nos seus lares, na sua casa. Eu espero em Deus que essa palavra venha trazer restauração, trazer vida, trazer cura ao seu lar nesta manhã. Amém? Ainda que distantes fisicamente, mas nós, por intermédio dessa videoaula, podemos usufruir das riquezas, que estão, na verdade, inseridos na palavra do Senhor, e sermos ministrados, e sermos fortalecidos pela sua palavra, que é rica, poderosa e eficaz, capaz de superabundar em nossa vida e fazer-nos progredir pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos, para aqueles que não sabem, estamos dando início, a mais um trimestre, onde estaremos estudando durante esses 3 meses sobre a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta muito rica, uma carta muito linda. Então, a carta aos Efésios é uma carta que se destaca em relação às demais. Se você for observar, ela é constituída, na verdade, como uma carta diferenciada das demais cartas. Carta aos Efésios. E durante todo esse trimestre estaremos estudando, como os irmãos já sabem, é ministrado 13 lições. A primeira lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, eleição e predestinação. 4, a iluminação espiritual do crente. 5, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 6, a condição do gentio sem Deus. 7, Cristo é a nova reconciliação com Deus. 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. 9, o mistério da unidade revelado. 10, a intercessão pelos Efésios. 11, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. 12, a conduta do crente em relação à família. 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, são estas as lições que serão ministradas durante todo esse trimestre, E especificamente, aqueles que não têm ainda as revistas, creio que você pode entrar em contato com a pastora Maíse, que ela estará disponibilizando as revistas para os irmãos. Aquele que não tem também pode, acompanhar as lições, pode buscar na internet, que você, na verdade, não tem razão para dizer, que não tem material. Então, vamos aprender do Senhor. Então, irmãos, o principal tema, da lição desta manhã é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Então, nós louvamos ao Senhor por esta primeira lição, carta aos Efésios. Essa é uma carta, irmãos, que foi escrita, aproximadamente no ano 61, 62, depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. A Bíblia ela é enfática em dizer que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele se encontrava preso. E esta carta é considerada uma das cartas da prisão, porque na verdade ele escreveu 4 cartas da prisão, que é a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios, Então são estas as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. Então, quais são o destinatário,
né? Os destinatários são os crentes em Efésio, né? A primeira metade, né, desta carta, ela sabemos que essa carta contém 6 capítulos. A primeira metade, ela trata, né, acerca da doutrina, fala da riqueza do crente em Cristo. A segunda parte, ela já fala sobre a prática do crente, né? Como o crente deve andar, como ele deve se proceder, como deve ser a sua conduta, né? Então, ainda falando sobre, né, essa cidade, irmãos, essa cidade de Éfeso, na verdade, o apóstolo Paulo, ele fundou esta igreja na sua terceira viagem missionária. Ele passando ali por aquela cidade, ele encontrou 12 homens que conheciam, já eram crentes em Cristo Jesus, já conheciam a Cristo Jesus e somente haviam sido batizados pelo batismo de João. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo ora por esses 12 homens. A Bíblia fala que eles foram batizados com o Espírito Santo, foram renovados em Deus. E ali dá-se início, né, a igreja do Senhor na cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, quero falar um pouco sobre essa cidade. É uma cidade, né, situada na Ásia Menor. É uma cidade que era muito idólatra, né? Havia uma população aproximadamente de 500 mil habitantes. Então, né, era uma cidade, né, que, né, havia um número, né, elevado de pessoas. Então, nós observamos que era situada também na beira do mar e era uma cidade importante, que havia uma importância naquela época. E o apóstolo Paulo, irmão, encontrou muita resistência nessa cidade, porque na verdade eles adoravam a uma deusa chamada deusa Diana, e uma das principais rendas daquele povo lá é fazer, entendeu? Imagens. E o apóstolo Paulo, ele chegou trazendo uma mensagem forte, entendeu? Contra a idolatria, né? E de primeira mão entendeu? Eles queriam até, entendeu? Expulsar o apóstolo Paulo, né? Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela rompeu. A palavra do Senhor, ela foi avante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele estava impulsionado pelo Espírito de Deus, ele sabia do seu chamado, daquilo que Deus o chamou para fazer naquele lugar. E a Bíblia diz que através das mãos do apóstolo Paulo, né, pessoas eram curadas. Muitas vezes ele não podia fisicamente ir à casa daqueles que estavam enfermos, mas ali era levado os lenços e pessoas eram curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Irmãos, é isso que Deus faz. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, essa é a cidade de Éfeso, né? E essa carta foi escrita aproximadamente, né, no ano 61, 62 depois de Cristo. Eu quero iniciar, irmãos, né, dar continuidade a esta lição, né, falando acerca de alguns pontos relacionados a esta carta. E espero que os irmãos possam ser abençoados. A primeira saudação que nós queremos colocar em destaque aqui é a saudação que reafirma o apostolado de Paulo e seu chamado. Está no capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, a primeira saudação, né, é em reafirmar o seu apostolado, o seu chamado. Irmão, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção de vocês que o apóstolo Paulo, ele não teve uma vida fácil. Ele foi um homem que encontrou muita resistência ao longo da sua caminhada de fé, ao longo do seu chamado. Mas nós podemos dizer que, né, não somente ele enfrentou dificuldades, mas ele também, né, teve muito êxito, né, teve muito fruto daquilo que ele, na verdade, exerceu. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele defende seu apostolado.
porque na verdade, irmãos, todos nós que temos o chamado de Deus, ele enfrenta resistência. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Nós sabemos que o apóstolo Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e naquele encontro, irmãos, a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, a vida dele, né, teve uma nova direção, teve um novo propósito. Ele ficou cego, Ananias orou por ele, ele voltou a enxergar. Agora Paulo fica distante por um tempo, aproximadamente período de 10 a 13 anos, né? E agora Paulo é levado para a igreja de Antioquia, e na igreja de Antioquia ele é enviado pelas suas viagens missionárias. A sua primeira viagem missionária ele foi com Barnabé, irmãos, né? Mas quando ele fundou a igreja de Éfeso, ele se encontrava na sua terceira viagem missionária. E a Bíblia fala que ali ele encontrou com 12 homens, e ali aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo, e ali iniciou-se o trabalho naquela cidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que todo aquele que tem um chamado de Deus, ele enfrenta resistência, ele enfrenta dificuldades, né? Porque o próprio Jesus, ele chegou a dizer que nós no mundo teremos aflições. Irmãos, nada é fácil. A Bíblia mesmo diz que, na verdade, o reino de Deus ele é tomado à força. Nós precisamos, irmãos, romper em fé, nós precisamos crer no Senhor, no agir do Senhor. Nós precisamos crer, irmãos, que nós somos uma ferramenta de Deus para esse tempo, para trazer mudança, para trazer vida, para trazer transformação a esta geração. Então, saiba de uma coisa, não diga que você, entendeu, não recebeu uma missão de Deus, porque a Bíblia fala acerca dos talentos, que é, né, a alguns deu 5, outros Deus deu 3, outros deu 1, mas a todos Deus deu alguma coisa. Então saiba de uma coisa, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus, na verdade, lhe confiou algo. Seja fiel àquilo que o Senhor tem depositado nas suas mãos. Seja fiel naquilo que Deus realmente te entregou para exercer, para realizar. Amém? Segundo ponto que eu queria destacar, irmãos, é uma saudação que enfatiza o Evangelho da Graça. Capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, na verdade, fomos salvos, não é baseado em méritos humanos, mas fomos salvos por intermédio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Por intermédio da fé, não vem, né, de nós, para que nós não venhamos nos gloriar. Né? E a palavra do Senhor diz que é enfática em dizer que Ele nos elegeu nele. Não tem nada a ver comigo, irmãos, tem a ver com Ele. Ele nos amou. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Irmãos, a Bíblia, ela diz que, vindo à plenitude do tempo, né, Ele enviou o seu Filho, né, e por intermédio do seu Filho nós fomos resgatados por intermédio da sua graça. Talvez você está dentro do seu lar, né, nesta manhã, mas saiba de uma coisa, né? Podemos estar enclausurados, mas saiba de uma coisa, ninguém pode roubar de você, irmãos, a confiança, entendeu? De saber que você foi alcançado pela graça de Deus, pelo favor e pelo amor de Deus. Amém? Então a palavra deixa claro em dizer que pela graça nós somos salvos. Não, isso não vem de nós, mas isto é dom de Deus. Correndo, irmãos. O tempo é curto. Ponto 3. É uma saudação que revela o seu estado. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: porque por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Capítulo 4, versículo 1, ainda diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação
com que fostes chamados. Ainda capítulo 6, versículo 20. Pelo que sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, irmãos, saudação que revela o seu estado. Que estado é esse? Estado, irmãos, de prisioneiro, de cadeias, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção em relação a isto, que as pessoas podem prender o nosso corpo físico, mas não podem prender o nosso chamado, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Amém? Paulo estava preso, irmãos, mas ele evangelizava os soldados que estavam à sua volta. A Bíblia fala que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. O apóstolo Paulo, ele evangelizava por intermédio de escritos, por intermédio da escrita. Então era um homem que estava preso fisicamente, mas o seu espírito estava livre. Eu quero dizer para você que podem prender o nosso corpo, mas não podem nos impedirmos de orarmos ao Senhor, né? Não podem nos impedir de buscarmos a palavra do Senhor, de lermos a palavra do Senhor. Nesse tempo, Deus tem reservado para nós um tempo para estarmos mais enclausurados em nossas casas. Mas nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque, né, as autoridades podem nos proibir de trabalharmos ou estarmos circulando, mas as autoridades não podem nos proibir de buscar ao Senhor, de, né, orarmos a Deus, de nos relacionarmos com Deus, né? Então, e nós observamos que essa saudação revela como que o apóstolo Paulo estava, né? O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas mesmo preso em cadeias, ele não deixou de fazer a obra do Senhor, né? A quinta saudação, irmãos, quinto ponto, é a saudação que comprova o fruto do seu trabalho. Apóstolo Paulo, ele era um homem que a todo tempo ele estava, né, realizando algo para Deus, trabalhando em afinco para o Senhor, né? E é uma saudação que comprova o fruto do seu trabalho, né? Versículo 1 diz: os santos que vivem em Éfeso. Irmãos, no livro de Salmos 126, versículo 5 diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, né? Então, na verdade, irmãos, é uma saudação que comprova o fruto do seu trabalho. Nós, irmãos, enquanto nós estivermos na terra, nós temos que cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso papel. Na verdade, né, através do nosso testemunho, através da maneira como falamos, como andamos, como nós agimos, né? E fazendo isso, nós estaremos pregando a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que a Bíblia nos garante que aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifarão. Porque, na verdade, na nossa caminhada de fé, irmãos, nós enfrentamos obstáculos. Mas eu quero dizer para você, não fique desanimado. Não abaixe a sua cabeça. Amém? Nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos realizando a obra do Senhor. Amém? Ainda que, na verdade, nós, nesse tempo, nós não temos o privilégio de estarmos em comunhão uns com os outros. Irmão, mas sabe de uma coisa? Quando nós voltarmos novamente a esse tempo de comunhão, nós iremos dar muito mais valor. Amém?
Vamos, irmãos, estarmos firmes, cumprindo o nosso chamado, cumprindo com aquilo que o Senhor, né, nos colocou em nossa mão para nós realizarmos. O quinto ponto, irmãos, é uma saudação que busca a asseminação de que a igreja é um só povo. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa bem claro, irmãos, que antigamente, outrora, né, havia somente os judeus, mas agora não. A oportunidade foi estendida a mim, foi estendida a você, foi estendida à igreja. Hoje nós temos, né, o livre acesso, né, à presença do Pai. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Eu e você agora, irmãos, nós fomos, na verdade, né, aproximados, né, com Deus por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E hoje nós temos a liberdade de sermos chamado povo de Deus, né, ovelha do seu pasto. Irmãos, é muita alegria, é privilégio, né, podermos, né, saber que fomos, né, aceitos por Deus, né, e reconciliados a Deus por intermédio do seu Filho. O sexto ponto, irmãos, por causa do nosso tempo, é uma saudação que destaca o lugar de Cristo, o cabeça da igreja. Irmãos, Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Toda orientação, ela não surge, ela não se inicia do corpo, mas ela inicia-se da cabeça, né, do nosso cérebro. Eu quero dizer que a cabeça da igreja é Cristo. Amém? Por isso eu quero te dizer que a igreja não anda por aquilo que ela em si pensa, mas por aquilo que a cabeça, que é Cristo, determina. Amém? Saiba de uma coisa, no momento de nós tomarmos as nossas decisões, nós não tomamos decisões baseado naquilo que nós individualmente pensamos, mas nós tomamos decisões orientados pela cabeça, que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dizer para você que a igreja ela irá avançar, porque nós somos orientados pela cabeça, que é Cristo. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que, na verdade, né, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Amém? Então, irmãos, nós temos essa confiança em Deus. E em sétimo e último ponto, para finalizarmos, é uma saudação que convoca a igreja a um novo estilo de vida, né? No livro de Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né, o qual foi selado para o dia da redenção. 5:1 diz o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Então, irmãos, são versículos que exortam a igreja, que doutrina a igreja, né, quanto à sua maneira de andar, né? Ou seja, aquele que rouba e não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, né? Para que isso? Para que nós não venhamos entristecer o Espírito de Deus, né? E ele diz ainda: sede imitadores de Deus, que possamos imitar ao Senhor, quanto ao seu caráter, quanto àquilo que ele é, quanto àquilo que ele foi, né? Quanto tudo aquilo que ele nos ensinou, e está registrado na palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar o seu lar, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nesse tempo, nesse momento de reclusão, né? Deus possa te encontrar em um novo tempo, onde você possa estar honrando a sua esposa, que você possa estar honrando os seus filhos, e você possa estar honrando, né, os seus líderes. Amém? E Deus possa abençoar, né, a igreja de Náshua. Nós louvamos ao Senhor por esta lição e nós agradecemos ao Senhor, a pastora Maíse, né, ao pastor Júnior pela oportunidade, e
Logo mais à noite estaremos também adorando ao Senhor em um grande culto, com muita alegria. Por isso, nesta hora, quero abençoar a sua vida, agradecer pela sua paciência. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.